Boa noite a todos. É com muita alegria que nós nos encontramos nesta casa na noite de hoje para juntos participarmos deste banquete maravilhoso espiritual, onde cada um de nós aqui está sendo atendido pela espiritualidade maior aqui presente, recebendo tudo aquilo que veio buscar através do merecimento que cada um de nós tem. A prece que nós acabamos de fazer agora, a prece do Pai Nosso. Nós observamos em muitas ocasiões as pessoas fazendo essa prece de olhos abertos, olhando para um lado, olhando para o outro, falando, feito um papagaio, e nem sabe o que está dizendo. Então, pensando nisto, hoje nós resolvemos falar sobre a prece do Pai Nosso. Nós vamos comentá-la. Nós vamos dizer aqui realmente o que Jesus quis nos ensinar com essa prece, que é completa, ela é simples, mas ela tem tudo o que nós precisamos para conversar com o nosso Pai Maior. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, Senhor, dai-nos hoje. Perdoa-nos as nossas ofensas, à medida que nós formos perdoando aqueles que têm nos ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal, principalmente daquele mal que ainda insiste em permanecer em nós. Que assim seja. Foi assim que Jesus convidou os seus discípulos e os ensinou a orar. E ele disse que seria esta a oração dominical. Sem dúvida, é o mais perfeito modelo de prece, porque nela encerra tudo o que nós precisamos falar a Deus, agradecer, louvar e pedir. Ela começa: Pai nosso que estais nos céus. A noção que temos da divindade maior ainda é muito pequena. Nós não conseguimos ainda conceber Deus na sua magnitude, na sua onisciência, na sua onipresença, na sua perfeição. Nós não conseguimos conceber Deus. E Jesus, sabendo que Deus é este Senhor, Criador do Universo, vem e nos fala dele com uma doçura magnífica, com uma doçura ímpar, com um jeito tão carinhoso, com um jeito maravilhoso. Aquele Deus que é o Senhor dos exércitos, aquele Deus que foi ensinado àquele povo até então, para que aquele Deus que julgaria, que condenaria, que se comprazia com sacrifícios humanos, Jesus vem e diz: Pai nosso. Olhem a doçura de como Jesus se refere a Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado, Senhor, seja o vosso nome. Seja santo este teu nome em todos os lugares do universo, onde houver a vida que tu criaste, Senhor. Que tu ali seja sempre lembrado como o Senhor do universo, o Criador incriado. Seja assim, tu, Pai, o nosso Pai. É Ele. Nós somos os seus filhos. Nós precisamos vê-lo desta forma, não como aquele Senhor tão ríspido, tão vingativo, mas como aquele Pai dúcil, aquele Pai magnífico, aquele Pai que nos concede o seu amor, porque Ele é o amor e nós somos filhos deste amor.
Por isso é que Jesus se refere a Ele como Pai Nosso, que estais nos céus. Mas este Pai está em toda parte, porque o céu pode ser aqui, pode ser acolá, pode ser bem para lá. Vai depender de como eu me encontro. Porque o céu, nós aprendemos com a doutrina espírita, que não é um lugar pré-determinado, mas é a condição em que eu me encontro interiormente. E Jesus vai nos falar mais na frente. Deus que sois todo amor e bondade, justiça e misericórdia, seja o vosso santo e bendito nome louvado por toda a terra, assim como por todo o universo, onde quer que haja vida, tu ali te manifeste sempre. Este é Deus, o Senhor nosso, o nosso Pai. Venha a nós o vosso reino. De que jeito, meus irmãos, que este reino de Deus vai vir até nós? Nós o imaginamos um local muito bonito, cheio de flores, pássaros cantando, gorjeando músicas maravilhosas. Nós imaginamos este reino belo, magnífico, de um céu cristalino, de um azul transparente, onde as pessoas que ali se encontram se deem muito bem, se amem, se respeitem, se auxiliem, se queiram bem. Mas este reino não está aqui nem acolá, como disse Jesus. Este reino está dentro de vós. Portanto, meus irmãos, se cada vez que nós fizermos a prece do Pai Nosso, nós quisermos estar no reino de Deus, vamos purificar a nossa mente e o nosso coração, para que este reino de amor e bondade se faça em nós. E nós, apesar do mundo estar ruindo à nossa volta, apesar das desgraças estarem acontecendo ao nosso derredor, nós seremos aquela ilha em meio a este oceano de dor, porque nós estamos com Deus e Deus, logicamente, conosco. Porque Deus sempre está conosco, mas nós somos filhos muito teimosos. Nós não temos tanta sensibilidade ainda para as coisas do Espírito, e nós muitas vezes debandamos do caminho em que deveríamos estar. Por isso, nós dizemos: Deus me abandonou. Não, Deus não abandona ninguém. Deus quer que todos os seus filhos encontrem o caminho que leva a Ele. Por isso, Ele nos enviou Jesus, que nos disse: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém irá ao Pai se não for através de mim. Este através de Jesus, que Jesus quis nos dizer, seria através do quê? Dos seus ensinamentos. Através de tudo aquilo que Ele havia nos ensinado. Só assim nós teríamos condições de ir até o Pai, deixando para trás todas as nossas mazelas, todas as nossas negatividades, todas as nossas sujidades espirituais, e seguirmos adiante em direção ao Criador do Universo. E o que nós precisamos fazer para nos tornarmos súditos deste reino? Porque neste reino o Rei é Deus, nós somos os seus súditos. Jesus nos ensinou: vinde, benditos de meu Pai, possui o reino que vos está preparado desde o princípio do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era hóspede e me recolhestes, estava nu e me vestistes, estava enfermo e me visitastes, estava no cárcere
e viestes me ver. Na verdade vos digo que quantas vezes fizestes isso a um dos meus irmãos mais pequeninos, a mim é que o fizeste. Diante deste texto tão cristalino e de outro mais que Jesus nos afirma, que está em Mateus, ele diz: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Porque não basta dizer eu sou cristão, eu tenho a minha religião, mas só de rótulo. Nós temos que viver. Por isso é que a doutrina espírita nos convida sempre a vivenciarmos tudo aquilo que nós estamos sempre aprendendo aqui. Porque senão, nós vamos continuar com aquela rotulagem que não vai nos levar a lugar nenhum. De rótulo, o mundo está cheio. Mas de pessoas que tomam atitudes, são poucas. Ele está bem vazio diante da proporção da humanidade presente no atual momento do planeta. Então, Jesus, nestes textos aqui que nós abordamos, ele nos fala com muita propriedade a respeito de como alcançarmos o reino de Deus. Quando, agora há pouco, Eduardo falava da sopa, os convidava a auxiliarem, a dar um presentinho para as criancinhas no Dia das Crianças. Elas são os nossos próximos. São o nosso próximo irmão. Quando eu estendo a mão a alguém, eu estou me dedicando, me doando a alguém. Eu estou criando a minha ponte, construindo a minha ponte, que vai me livrar do abismo e vai me levar para o outro lado da minha estrada, onde eu poderei continuar caminhando em direção a Deus. O próximo é aquele que nos ajuda. E quantas vezes nós temos a oportunidade, quando passeamos pela rua, de auxiliar alguém? Quantas vezes alguém bate a nossa porta e vem em busca de auxílio e nós o desprezamos, nós o abandonamos, nada lhe damos. Nem atenção, nem uma palavra amiga, nem um olhar carinhoso. Porque nós não precisamos ter milhares e milhares de dinheiro para ajudarmos alguém. Algumas pessoas ficam dizendo: se eu ganhar na Mega Sena, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, aquilo, aquilo outro. Se eu ganhar em tal coisa, se eu ganhar bastante dinheiro esse ano, eu vou fazer. Nós não precisamos de dinheiro, gente, para fazer as coisas que nós podemos fazer. O que Jesus pediu aqui? Olha, quando tive fome, me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Era hóspede e me recolheste. Estava nu e me vestistes. Estava enfermo e me visitaste. Estava no cárcere e viestes me ver. Na verdade vos digo que quantas vezes fizestes isto a um destes meus irmãos, a mim o fizestes. Não precisa muito, viram? Jesus não pede todo o nosso dinheiro. Jesus não pede todo o nosso tempo. Jesus não pede todas as nossas coisas para nós alcançarmos o reino de Deus. Não. Basta que nós tenhamos a boa vontade de ouvir, de falar, de olhar, de estender a mão. Basta. Não precisamos de muito. É o que nós temos dentro de nós para dar. E cada vez que nós tomarmos este tipo de atitude, eu lhes garanto, meus irmãos, que nós vamos sentir o reino de Deus dentro de nós. Na nossa vida cotidiana. Hoje, quantos de nós não tivemos oportunidades grandiosas de implantar o reino de Deus dentro de nós? Todos nós, eu garanto.
no nosso trabalho, com o nosso chefe, com o nosso subordinado, na rua, no trânsito, em qualquer lugar por onde nós passamos. Nós vivemos tendo oportunidades, mas nós fechamos os olhos, tapamos os ouvidos e não queremos perceber. Mas precisamos começar para podermos alcançar este reino, este paraíso, esta felicidade que nós estamos em busca. E continuando a prece: seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. É a opinião geral, aliás, baseada nos ensinos da teologia tradicional, que seja possível aos anjos como aos homens fazermos a vontade de Deus. Mas será que nós fazemos? Será que nós buscamos ter condições de vivenciarmos o Evangelho de Jesus no nosso dia a dia? É difícil. Nós sempre nos pegamos deslizando pelas tangentes, fugindo. A hora se aproxima do momento de nós darmos o nosso testemunho. E o que é esse testemunho? É provarmos que nós temos fé em Deus. Não é irmos ao sacrifício. Não. O nosso testemunho, meus irmãos, é a confiança, é a certeza de que nós estamos com Deus. De que nós estamos buscando este Deus diuturnamente, a cada instante da nossa vida. Por que os nossos problemas estão assoberbados? Por que a nossa vida está um caos? Porque nós só buscamos o que é palpável. Só. O que é do Espírito nós sempre vamos deixando de lado. Para depois. E aí chega um dia em que a casa cai. E aí nós não fizemos a vontade do Pai. Nós não procuramos vivenciar os ensinamentos que Jesus nos deixou. Porque o que a minha turma vai dizer? O que os meus amigos vão me chamar de Carola, de Beato? Não precisamos ficar de mão postas, ajoelhados num canto ali na rua, lá rezando o dia inteiro. Não. Andar com Deus, andar com Jesus, requer atitude. Não é inércia. Não é ficarmos estáticos, parados num canto da vida, ali só rezando. Não, já foi o tempo. Ação. Muita ação. Porque isso, Deus ilumina a nossa consciência para que percebamos qual é a vontade dele a nosso respeito. À medida que nós formos nos conectando cada vez mais com a espiritualidade maior, cada vez mais nos ligando a Deus, as coisas do Espírito, nós vamos, cada momento que vai passando a nossa vida, nós vamos percebendo o que Deus quer de cada um de nós, o que Deus espera que nós façamos, e naturalmente nós vamos tomando a direção certa, nós vamos tomando as atitudes certas e vamos nos encontrando. Por que existem hoje tantas pessoas perdidas, desorientadas, nos lodaçais dos vícios de toda ordem, que campeia aí pela terra? É falta de Deus na vida dessas pessoas. É falta de Deus. Porque quando nós estamos longe dele, nós ficamos anêmicos, desequilibrados, perdidos, desorientados, fracos. E quando as coisas começam a pipocar em nossa vida, acontecer em nossa vida,
nós vamos como aquele prédio que foi implodido. Nós também vamos, caindo. Porque nós não temos o alicerce da fé, o alicerce da certeza, o alicerce do consolo em nossa vida para podermos continuar, para lutarmos. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Ai, que bom um pãozinho agora, né? Tá certo que eu jantei, já estou satisfeita. Um pãozinho crocante assim, recém saído do forno, a manteiguinha é uma delícia. Mas Jesus aqui não se refere tanto a este pão, não. Porque é claro, o nosso corpo, ele é complexo. Ele necessita ser alimentado. Ele necessita de sais minerais, de vitaminas, de proteínas, enfim, de um monte de coisas que nós precisamos ingerir para mantê-lo equilibrado, para mantê-lo saudável, forte, firme, para podermos com ele transitar pela vida. Porque o corpo, para o espírito, é um instrumento aqui. Sem o corpo nós não poderíamos estar aqui neste planeta agora. Então ele é um instrumento imprescindível para o espírito. Por isso nós precisamos alimentá-lo. Mas não podemos nos esquecer que o espírito também necessita de alimento. O espírito necessita de alimento muito mais até que o corpo. Porque o espírito é aquele ser eterno. É aquele ser que vai precisar trabalhar, lutar para vencer as suas imperfeições, para poder se integrar na vida maior, com uma possibilidade mais bela, mais tranquila, mais serena, mais feliz para ele. E para isto o espírito precisa estar alimentado. E de que jeito que esse espírito se alimenta? Com bons pensamentos. Pensamentos são necessários, mas bons pensamentos. Precisamos de orar todos os dias, não só uma vez por dia. Vamos orar mais vezes por dia, porque cada vez que nós nos conectamos com a espiritualidade maior, eles nos assistem, nos enviam energias salutares para que nós vamos nos robustecendo e nos tornando fortes, gigantes, para podermos assim vencer as nossas dificuldades. Não é a dificuldade dos outros, são as nossas, porque todos nós plantamos no passado grandes aflições para o nosso próximo. E hoje estamos aqui para corrigir a nossa trajetória, que foi muito equivocada. Hoje nós temos a doutrina espírita que nos consola e que nos dá o norte. E nós vamos seguir em frente. Mas precisamos estar fortes. Precisamos fazer uma boa leitura. Pelo menos uns 15, 20 minutos por dia. Vamos pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, um livro dos Espíritos, ou um romance, o que quer que seja, desde que seja uma leitura salutar. Vamos procurar, meus irmãos, ter boas ideias para fazer certas coisas. Vamos procurar não pensar mal do outro. Quando os pensamentos negativos se aproximarem de nós, vamos descartá-los todos. Assim, nós vamos nos manter com a vibração mais elevada e automaticamente alimentados, muito bem alimentados pela espiritualidade maior, que nos enche de energias salutares para que nós possamos comer deste pão e seguir caminhando pela vida fora. Perdoa. Olha aqui. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas,
assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Este é um trajeto bem danado, bem difícil para nós seres orgulhosos que somos ainda. Nesta petição, Jesus dá-nos a conhecer uma lei eterna e imutável, cujos efeitos, todos, sem exceção, estamos sujeitos. Todos nós estamos sujeitos. Nós precisamos dar para receber. Se eu não der nada, também não receberei absolutamente nada. É uma troca. É uma troca. Mas essa troca tem que partir de mim. Eu é que tenho que dar o primeiro passo. Eu é que tenho que perdoar. Eu é que tenho que compreender. Eu é que tenho que aceitar. Eu é que tenho que ignorar certas coisas que as pessoas me fazem, para que eu não entre em atrito com elas. Nós precisamos entender melhor este significado sublime do perdão. Quantas desgraças teriam sido evitadas entre muitas pessoas por falta de perdão, por falta deste conhecimento. Porque nós achamos que aquele que perdoa é fraco. Ah, aquele lá perdoa, ele não é homem, ele não é macho. Não é assim que nós costumamos dizer? Não perdoar é muito fácil, meus irmãos. É uma coisa que nós estamos vindo a fazer há milhares de anos. Há mais de 700 encarnações, como falou a Lili. Agora, na 701, vamos começar a mudar. Vamos começar a perdoar. Que é difícil. Nós vamos ter que desprender um esforço hercúleo para compreender o outro, para ver que o outro é um doente, que ele me magoou porque ele não está bem, que eu tenho que perdoá-lo, que eu tenho que compreendê-lo, se eu estou bem. Se eu procurei, como nós falamos anteriormente, me manter numa faixa vibratória mais elevada, bem alimentada, com as energias salutares da espiritualidade maior, naturalmente eu vou perdoar. Naturalmente eu vou compreender. Eu só não vou fazer isso se eu estiver no mesmo barco que o outro está. Tão doente quanto ele está. Aí eu não vou perdoar. Para eu perdoar, eu preciso estar saudável espiritualmente. Para eu perdoar, eu tenho que estar bem alimentado espiritualmente. Então eu vou perdoar. E todas as vezes que eu me equivocar com meu irmão, eu também serei perdoado. E Deus, que tudo vê, que tudo sabe, também me perdoará. Porque eu peço perdão a Deus dos meus pecados. Mas na hora de perdoar o meu irmão, eu não consigo. Como é difícil, como é triste ver alguém pedindo perdão e o outro lhe dizendo: não te perdoo. O que você me fez não merece perdão. É triste. Isto é a atitude de uma criatura muito endurecida, muito orgulhosa, muito equivocada, e precisa aprender muito. E Jesus, que é Jesus, com toda a sua sabedoria, nos ensinou a perdoar. E aqui agora, que é a última parte: não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Esta última parte é a parte bastante difícil. Porque no mundo em que nós vivemos hoje, aí fora, nós temos muitas ofertas, né? Para cairmos nas tentações, para nos desviarmos do caminho, para irmos além
de onde nunca deveríamos ter chegado. E nós ficamos sofrendo, ficamos perdidos, desorientados, porque cedemos, porque nós achamos que nós só temos essa vida, que nós temos que aproveitar ela toda, que eu errei mesmo, que eu vou para o fogo do inferno, que eu não tenho mais perdão, que eu não tenho mais... Não. Jesus não falou que se uma ovelha dentre 100 estivesse perdida, na hora que ele colocasse as suas ovelhas no redil, ele deixaria as 99 lá e iria buscar aquela uma para completar as 100. Jesus fez ali uma afirmativa tão linda, tão maravilhosa, que não tem explicação para nós ainda. Porque nós lemos, mas nós nem assimilamos. Vejam o amor de Jesus para com cada um de nós. É o mesmo amor de Deus para conosco. Uma perdida, ele deixaria as 99 a salvo, guardadinhas ali, e iria buscar aquela, dando o que a ela? Oportunidades para ela se reconsiderar diante da vida, para que ela pudesse mudar o seu roteiro diante da vida, o seu roteiro equivocado, o seu roteiro perdido, desorientado pela falta de conhecimento, pela ignorância dos mecanismos da vida em que essa pessoa vive. Por isso é que nós pedimos para que não nos deixeis cair nas tentações, para que a gente não se desvie tanto do caminho, para que nós não sejamos aquela ovelha perdida, desgarrada do rebanho. Dai-nos a força, Senhor. Dai-nos o entendimento. Dai-nos a luz, iluminando o nosso caminho, para que nós possamos segui-lo sem tanta dor, sem tanto espinho. Que nós possamos, a partir de hoje, meus irmãos, depois deste conhecimento a respeito da prece do Pai Nosso, ao fazê-la, façamo-la com aquele pensamento firmado em cada frase que Jesus nos quis ensinar, em cada sentido que cada palavra quer nos dar, para que nós possamos, a partir de hoje, seguir este roteiro lindo e maravilhoso, simples, que o Mestre nos deixou. E lá na frente, um dia, podemos juntos, unidos, dizer: eu venci o mundo. Não eu venci no mundo, eu venci o mundo, porque eu me conscientizei que Deus é o meu Pai, é o meu Senhor e me quer feliz. Muita paz a todos e que Jesus nos abençoe.